A paz dos meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a todos. Venho aqui mais uma vez falar com os nossos irmãos. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre uma aula sobre a autoridade das Escrituras. Falar sobre as Escrituras Sagradas. Amém? O Senhor há de abençoar nós aqui. O Senhor há de nos abençoar. Amém? Porque nós vemos hoje, nós estamos no século XXI. Você viu tanto que as pessoas se distanciaram, as religiões se distanciou da Sagrada Escritura. Umas estão voltando a interagir com ela, estudá-la e aplicá-la. Outros cada vez mais se distanciam. Outros cada vez mais se distanciam da Sagrada Escritura. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre as usurpações da autoridade das Escrituras. Amém? Diz assim: apesar da sólida base bíblica, teológica, em favor da doutrina reformada da autoridade suprema das Escrituras, hoje, como no passado, deparamos-nos com a mesma tendência geral de diminuir a autoridade das Escrituras, e isso ocorre de duas maneiras. Por um lado, a propensão em admitir fontes adicionais ou suplementares de autoridade que tende a usurpar a autoridade da palavra de Deus. Por outro lado, há a tendência de limitar a autoridade da Escritura, negando-a, subjetivando-a ou reduzindo o seu escopo. Com relação à primeira dessa tendência, pelo menos 3 fontes suplementares usurpadoras da autoridade das Escrituras podem ser identificadas: a tradição degenerada, tradições religiosas, irmãos, que usurpam a autoridade da Escritura. Vamos lá. São a tradições degeneradas em tradicionalismo, a emoção degenerada. Tem religiões que só prega sobre as emoções, só na emoção da igreja, só na emoção da igreja. Então vamos lá que você vai aprender. A emoção degenerada em emocionalismo. E a razão degenerada no racionalismo. Sempre que um desses elementos é indevidamente enfatizado, a autoridade das Escrituras é questionada, diminuída ou mesmo suplantada. Quer dizer, não pode estar longe, ser demasiadamente, ser degeneradamente, focar só numa coisa. Tem igrejas que só focam no sentimento da igreja, mexendo com o sentimento da igreja. Né? Tem outros que tem só na base das suas tradições, e outras só na base da razão. Só estudo. Não. Não é assim. Não é assim.
Tem que estar tudo com a correligação, tem que ter uma ligação sobre tudo. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiro eu vou falar sobre a tradição, degenerada em tradicionalismo. Amém? Vamos lá. Este foi um dos grandes problemas enfrentado pelo Senhor Jesus. A religião judaica havia se tornado incrivelmente tradicionalista, havendo cessado a revelação. Os judeus, já no segundo século antes de Cristo, produziram uma infinidade de tradições ou interpretações da lei, conhecidas como Mishaná. Essas tradições foram cuidadosamente guardadas pelos escribas e fariseus por séculos, até serem registradas nos séculos IV e V, passando a ser conhecidas como o Talmud, a interpretação judaica oficial do Antigo Testamento. Até o dia de hoje, muitas dessas tradições judaicas eram, entretanto, distorções do ensino do Antigo Testamento, mas tornaram-se tão autoritativas que suplantaram a autoridade do Antigo Testamento. Jesus acusou severamente os escribas e fariseus da sua época, dizendo: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. Isso você confere lá em Marcos 7, nos versículos de 7, 9 e 13. Irmãos, aqui o que eu quero falar com os nossos irmãos é o seguinte: a tradição da nossa liturgia, ocorreu o quê? Na nossa tradição, meus irmãos, eles enfatizaram muito uma ética ali em que se afastaram da essência, do poder da pregação, do poder da palavra de Deus. Por isso há muitos críticos, muitas pessoas criticam, muitos saíram da igreja. Os irmãos têm que rever que a Bíblia Sagrada, ela é a autoridade máxima nas Escrituras, não é as suas tradições. A Sagrada Escritura é a autoridade máxima nas igrejas, no corpo de Cristo. Amém? O apóstolo Paulo também denunciou esta tendência, escrevendo aos Colossenses. Ele advertiu: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vós sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens,
em Colossenses 2, de 8 a 20 e 22. 15 séculos depois, os reformadores, os reformadores depararam com o mesmo problema. As tradições contidas nos livros apócrifos, pseudepígrafos, nos escritos dos pais da igreja, nas decisões conciliares e nas bulas papais, também degeneraram em tradicionalismo. As tradições eclesiásticas adquiriram autoridade que não possuíam, usurpando a autoridade bíblica. É neste contexto que se deve entender a doutrina reformada da autoridade das Escrituras. Trata-se primordialmente de uma reação à posição da Igreja Católica. Você pode ver que a Igreja Católica, meus irmãos, colocou as suas tradições, pagamento de indulgência, os seus catecismos tradicionais. Então, se afastando, colocando um poder, tomando um poder que não são deles, diminuindo a Sagrada Escritura. Isso está acontecendo nas igrejas evangélicas. Isso acontece nas igrejas evangélicas. Então a nossa irmandade, o nosso povo, tem que compreender e se interagir mais com a Sagrada Escritura. Você pode ver que hoje as pessoas não dão importância na doutrina das Escrituras. Ele não está nem aí. Eles querem aquela tradição acostumada, rotineira, domingueira, né? Mas vamos lá. Isto não significa, entretanto, que a tradição eclesiástica seja necessariamente ruim, se a tradição reflete, de fato, o ensino bíblico ou está de acordo com ele, não sendo considerado normativa, autoritativa, a não ser que reflita realmente o ensino bíblico, então não é má. Os próprios reformadores produziram, registraram e empregaram confissões de fé e catecismos, os quais também são tradições eclesiásticas. Para eles, contudo, esses símbolos de fé não têm autoridade própria, só sendo normativos na medida em que refletem fielmente a autoridade das Escrituras. O problema, portanto, não está na tradição, mas na sua degeneração, no tradicionalismo que atribui à tradição autoridade inerente. O tradicionalismo atribui autoridade às tradições pelos simples fatos de serem antigas ou geralmente observadas, e não por seres bíblicas. Essa tendência acaba sempre usurpando a autoridade das Escrituras. Quer dizer, se a tradição ela tem base de fé na Sagrada Escritura e a Sagrada Escritura é a sua autoridade, não tem problema nenhum. O problema é você tomar a autoridade das Escrituras para a sua tradição. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora da emoção degenerada em emocionalismo. Vamos lá. Vai ser rápido essa aula aqui para nós poder passar isso aqui para nossa irmandade. Amém? Outra fonte de autoridade que sempre ameaça a autoridade das Escrituras é a emoção. Quando degenerada em emocionalismo, isto quase inevitavelmente conduz ao misticismo.
Na esfera religiosa, frequentemente, é dado um valor exagerado à intuição, ao sentimento, ao convencimento subjetivo. Quando tal ênfase ocorre, facilmente esse sentimento subjetivo de convicção pessoal e interno é explicado misticamente em termos de iluminação espiritual e revelação divina direta, seja por meio do Espírito, seja pela instrumentalidade de anjos, sonhos, visões, arrebatamento, etc. Não é que Deus não tenha se revelado por esses meios. Ele, de fato, o fez. Foi, em parte, através desses meios que a revelação especial foi comunicada à igreja e registrada no cânon pelo processo de inspiração. O que se está afirmando é que o misticismo copia, forja essas formas reais de revelação do passado para reivindicar a autoridade que, na verdade, não é divina, mas humana, quando não diabólica. Quer dizer, irmãos, igrejas evangélicas que tem a sua revelação, ele lê uma passagem bíblica, ele começa a pregar e tem a sua revelação ali e comunica essas revelações para a igreja, mas diminuindo a autoridade da Escritura. Isso, além de ser humana, pode ser diabólica. E começa a falar de anjo, disso, daquilo. Para começar, anjo não tem poder de anunciar evangelho. Não tem. Você lembra lá quando o anjo apareceu para Nicodemos? Qual foi a instrução do anjo? Vai lá para Pedro, que Pedro vai te anunciar e falar o que você tem que fazer. Não foi anjo. Então tem umas tradições espirituais, espiritualiza demais a igreja, tudo é espiritual. Tem que ter equilíbrio no espiritual, tem que ter equilíbrio na tradição e a gente vai indo cada vez mais. Amém? Eu estou falando assim para as irmandades compreender e entender. Essa tendência não é de modo algum nova. Eis as palavras do Senhor através do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos encham de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Olha aí. Até quando sucederá isso? No coração dos profetas, que programam mentiras, que programam só o engano do próprio coração. O profeta que tem sonho, conte ou como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 16, 26 e 28. Irmãos, é sério isso. Tem irmãos que sonham e eles sonham e já quer passar isso como uma visão, como uma revelação. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, eles não conseguem passar. Amém? Vamos lá. Séculos depois, o apóstolo Paulo enfrentou o mesmo problema. Ele próprio foi instrumento de revelações espirituais verdadeiras, inspirado, que foi para escrever suas cartas canônicas. Nessa condição, ele sabia muito bem o que eram sonhos, visões e revelações e arrebatamentos. Mas ainda assim
advertiu aos colossenses, dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha aí. Baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal, em Colossenses 2,18. Tanto Jesus como os apóstolos advertem a igreja repetidamente contra os falsos profetas, os quais ensinam como se fossem apóstolos de Cristo, mas que não passam de enganadores. Dá para você ter uma ideia de qual igreja está procedendo assim? Pois bem, sempre que tal coisa ocorre, a autoridade das Escrituras é ameaçada. Os misticismos, como degeneração das emoções, não se pode esquecer que também as emoções foram rompidas pelo pecado, tende sempre a usurpar, a cumprir com autoridade das Escrituras, chegando mesmo frequentemente a suplantá-la. Na época dos reformadores não foi diferente. Eles combateram grupos místicos, por eles chamados de entusiastas, que reivindicavam autoridade espiritual interior, luz interior, revelações espirituais adicionais que suplantavam ou mesmo negavam a autoridade das Escrituras. Esta tem sido igualmente uma das características mais comuns das seitas modernas, tais como mormonismo, testemunhas de Jeová, adventismos do sétimo dia, CCB. Aí, os estudos vai pegando, irmão. Entre os movimentos pentecostais e carismáticos também é incomum a emoção de degenerar em emocionalismo, produzindo um misticismo, o usurpador da autoridade das Escrituras. Irmão, os irmãos têm que entender uma coisa, os irmãos ministeriais têm que entender uma coisa. Não pode colocar, eles têm as suas, lá, vamos fazer reuniões ministeriais. Aí começa lá com visões, com revelações. Deus mostrou isso e cria os seus códigos, cria as suas circulares e transmite às igrejas. São coisas, irmão, são muitas coisas que na verdade são tradições de homem, são coisas que procedem do coração do homem, doutrinas que se revelam do coração do homem, mas não do coração das Escrituras. São coisas que se revelam e a igreja tem que se despertar para isso. A igreja não pode apoiar esse tipo de coisa. Porque senão, irmão, você vai estar dirigido por mestres cegos, mestres loucos que amam as suas tradições, mestres loucos que amam os seus próprios caminhos, mestres loucos que amam as suas próprias doutrinas, mas não se interage com as doutrinas bíblicas e suplantam, diminui a Sagrada Escritura. Nós, irmãos, não possamos deixar isso. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá, falar sobre a razão. Nós, seres humanos, temos, o que nós falamos aqui. Nós temos as nossas tradições culturais, nós temos a nossa espiritualidade, que nem aqui, nós somos um ser também que contém espiritualidade, e também nós temos a nossa razão, a nossa fórmula, em que Deus colocou em nós, é atributo nosso. Vamos falar um pouco sobre isso. Razões degeneradas em racionalismo. Vamos lá.
A ênfase exagerada na razão também tende a usurpar a autoridade das Escrituras. O homem, devido à sua natureza pecaminosa, sempre tem resistido a submeter sua razão à autoridade da palavra de Deus. A tendência é sempre tê-la a razão como fonte suprema de autoridade. Isto foi consequência da queda. Na verdade, foi também a causa tanto da queda de Satanás como de nossos primeiros pais. Ambos caíram por darem mais crédito às suas conclusões do que à palavra de Deus. Desde então, essa soberba mental, essa altivez intelectual tem tendido sempre a minar a autoridade da palavra de Deus, oral, antes de ser registrada ou escrita. Porque o ser humano, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus, nem lhe é grato. O apóstolo Paulo explica porque, suprimindo a verdade de Deus em Romanos 1,18, se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornando-se loucos. Por eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha que coisa linda, em Romanos 1, 21, 22 e 25. Esta tem sido, sem dúvida, a causa de uma infinidade de heresias e erros sugeridos no curso da história da igreja. A heresia de Marcião, o gnosticismo, o arianismo, o docentismo, o unitarismo e mesmo o arminianismo, são todos erros provocados pela dificuldade do homem em submeter sua razão à revelação bíblica. Todos preferiram uma explicação racional, lógica, em lugar da explicação bíblica, que lhes parecia inaceitável. Assim, Marcião concedeu dois deuses, um do Antigo e outro do Novo Testamento. Por isso também o gnosticismo, só heresia, tem distinção moral entre matéria e espírito. Já o arianismo originou-se da dificuldade diária em aceitar a eternidade de Cristo. Do mesmo modo, o docentismo surgiu da dificuldade de alguns em admitir um Cristo verdadeiramente divino humano. O unitarismo, por sua vez, decorre da recusa em aceitar a autoridade bíblica da Trindade, enquanto que o arminianismo surgiu da dificuldade de Armínio em conciliar a doutrina da soberania de Deus com a doutrina da responsabilidade humana, rejeitando a primeira. A tendência da razão em usurpar a autoridade das Escrituras tem sido especialmente forte aos últimos 2 séculos. O desenvolvimento científico e tecnológico instigou a sabedoria intelectual do homem,
Glória ao nome do Senhor. Luísa, seja bem-vinda. E Marta Lemes, seja bem-vindo. Assim, passou-se a acreditar apenas no que possa ser constatado, comprovado pela razão e pela lógica. A ciência tornou-se a autoridade suprema. A única regra de fé e prática é a única regra de prática de fé e prática. E a igreja passou a fazer concessões e mais concessões na tentativa de harmonizar as escrituras com a razão e com a ciência. O relato bíblico da criação foi desacreditado pela teoria da evolução. Os milagres relatados nas escrituras foram rejeitados como muitos estudiosos nas escrituras passaram a assumir uma postura crítica, não mais submissa aos seus ensinos. Foi assim que surgiu o método de interpretação histórico-crítico, em substituição ao método histórico-gramatical. Nele é a suprema razão humana que determina o que é escriturístico ou mera tradição posterior, o que é milagre ou mito, o que é verdadeiro ou falso nas escrituras. Mas antes de se atribuir tanta autoridade à ciência, convém considerar a sua história, qual falível e imutável é a grande maioria dos fatos científicos de 2 séculos atrás. Já foram rejeitados pela própria ciência. Além disso, com que frequência meras teorias e hipóteses científicas são tomadas como fatos científicos comprovados. Amém? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isso aqui dá para os nossos irmãos entender, compreender o equilíbrio que nós temos que ter. O equilíbrio que nós temos que ter de aceitar muitas verdades colocadas pelas religiões. Que muitas verdades procedem do coração do homem, não do coração das escrituras. Eles vêm com verdades, filosofias, emoções, espiritualidade, razão, que não procede da Sagrada Escritura. Eles aniquilam a Sagrada Escritura. Eles aniquilam ela nas suas pregações, eles aniquilam ela no seu ensino, eles aniquilam a Sagrada Escritura nas suas espiritualidades, eles aniquilam a Sagrada Escritura nas suas tradições. Mas bem-aventurado aquele que tem o seu coração e sua mente aberta para compreender os ensinos das sagradas letras e nelas se dedica. Se tem dúvida, pergunta para quem é mestre na Sagrada Escritura, pergunta para quem estuda, para quem dá aula, para professores, teólogos, ortodoxos, não esses teólogos aí, esses teólogos aí, liberais aí, que ele vai contaminar a sua mente. Tá bom, meus irmãos? Ó, depois eu vou dar uma aula para vocês sobre doutrina da nossa liturgia, CCB, dos 12 pontos de doutrina. Vou falar sobre os 12 pontos de doutrina. Vou tentar dividir em 3 aulas, para você conhecer o que é a sua doutrina, aonde a sua doutrina errou, aonde ela não tem mentalidade espiritual para entender a Sagrada Escritura. Vai ser bom, vai ser de crescimento para a tua vida, para fortalecer a tua fé. Amém? Fiquem todos com Deus. Agradeço a quem esteve comigo aqui. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que os seus passos seja confirmado por Deus.
E que assim a direção do seu coração possa estar entronizada com a direção do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. Eu sou o irmão Jean de Campinas.